Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais um estudo, é um privilégio estarmos aqui reunidos, né, de forma virtual. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, na descrição aqui do vídeo nós temos o e-mail, né? Pode enviar para nós o seu número de telefone, que nós vamos lhe incluir na nossa linha de transmissão, para que você então participe conosco aqui dos nossos encontros pelo Zoom. Hoje é dia 30 de julho de 2022. Nós vamos agora iniciar o estudo do livro Medicina Alternativa, né? Um tema extremamente importante, né? Filosofia oculta das terapias não convencionais, né? Livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Como sempre fazemos, vamos orar ao nosso Deus. Com Deus, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de, em boas circunstâncias, falarmos do teu amor, falarmos do teu cuidado para conosco. Pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá. Vocês estão visualizando a tela aí, normalmente? O Ok. PowerPoint? Agora sim. Ok. Sim, Então, como eu estamos. falei... Muito bem. Então, como eu falei, nós vamos começar a estudar esse livrinho aí hoje, né? É um livro relativamente pequeno, não sei se alguém aí possui esse livro ou se já leu. Recomendo muito, um livro assim, numa linguagem bem fácil, né? Um livro que consegue conciliar uma profundidade, né, que o tema requer, com uma habilidade em comunicar, né? Quem escreveu o livro, o doutor Silas de Araújo Gomes, né? Doutor médico, né? Já atuou em diversos hospitais do Sistema Adventista de Saúde do Brasil, trabalhando atualmente como médico cirurgião do Hospital Adventista de São Paulo. Também serviu por muito tempo em países como Etiópia, Malau, Argentina, Ruanda e Nepal, onde por 8 anos observou de perto muitas das filosofias citadas neste livro, né? Então, uma pessoa extremamente capacitada aí para nos comunicar essas informações, né? Eu confesso que essa área da medicina não é minha área, mas nós vamos então comunicar as informações aqui do Dr. Silas de Araújo Gomes, recorrendo sempre à palavra de Deus, ao Espírito de profecia, como nós sempre fazemos, né? Então, nós começamos com esse texto da terceira epístola de João, né? A terceira epístola de João, apenas um capítulo, né? Há traduções da Bíblia que colocam apenas os versículos. A King James coloca lá capítulo 1, né? E os versículos. Amado, eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar e em boa saúde, e que também a tua alma prospere. Então, nós podemos perceber ao longo da Bíblia, né, que Deus tem um cuidado muito especial para com a nossa saúde, né? O princípio divino da saúde é um princípio holístico, né? Corpo, mente, espírito, né? Então, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que não existe uma separação, né? Se algo está afetando a parte emocional do ser humano, problemas físicos vão acontecer, né? E vice-versa. Se a nossa vida espiritual não está em dia com Deus, nós teremos problemas como ansiedade, depressão, diversos outros problemas. Então, precisamos cuidar, né, da parte física, a parte mental, a parte espiritual, para que possamos, então, ir bem, né, para que a nossa alma prospere, né? Nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, nós somos uma alma, né? Nós não temos uma alma. A alma não é uma entidade separada do corpo, né? A alma é a junção ali do corpo com o fôlego de vida, então temos uma alma. Ou melhor, somos uma alma, né? A partir da junção, então, do corpo com o espírito de vida que provém de Deus. Lá no livro de Gênesis, nós encontramos
a receita de Deus, por assim dizer, para uma boa saúde, né? Deus escolheu colocar o homem num jardim, né? Poderia ter criado o homem, colocado o homem num palácio, numa cidade, numa selva de pedras, né? Como costumamos dizer, mas o homem foi colocado num jardim. Deus viu que o homem estava se sentindo só. Ele viu que não é bom que o homem esteja só. Então, ele criou lá uma companheira para o homem, né? Incumbiu o homem de funções, de tarefas, né? Dar nomes ali aos animais, cuidar do jardim, né? Então, o homem estaria ali em atividade, num ambiente perfeito, com ar puro. Deus prescreveu também a dieta do homem, né? Os frutos, as ervas, as sementes, né? Os cereais, enfim. Um ambiente onde não havia doenças, né? Não havia morte, era um ambiente perfeito, até que com o pecado, então, começam a surgir todas as mazelas, inclusive as doenças. E ao longo da Bíblia, nós podemos perceber em vários momentos preocupações ali com a saúde dos seres humanos, né? Quando vamos lá a Levítico, aos 5 primeiros livros da Bíblia, de modo geral, né? Mas especialmente Levítico, Números ali, há uma série de orientações em relação a boas práticas de saúde, né? Leis de saúde, então, que Deus revela a Moisés, e Moisés, então, passa ao povo, né? O povo ali vivendo no deserto, um ambiente difícil. Então, nós temos Levítico 11, por exemplo, os animais imundos, né? A relação dos animais imundos que já existiam, né? Já existia essa separação na época do dilúvio, mas ali em Levítico 11 há uma listagem, uma orientação, a orientação é reforçada, né? Porque o povo estava saindo do cativeiro. E daí por diante, nós vamos encontrando essas orientações aí de saúde, uma medicina preventiva, né, por assim dizer, e também tratamentos ao longo de toda a Bíblia, né, até chegarmos lá no livro de Apocalipse, quando é dito que as folhas da árvore da vida, né, serviriam para a saúde dos povos, né? Então, esse é o nosso Deus, né, um Deus de amor. Mas o que acontece? Nos últimos tempos, principalmente, a medicina convencional anda em descrédito, né? Temos essa reportagem aqui de 2015, foi publicada lá no jornal Gazeta do Povo, né? Pacientes não confiam mais nos médicos? Discutir o relacionamento nas consultas médicas é primordial para retomar a confiança perdida entre eles, né? Eu acredito que todos nós conhecemos assim alguma história meio tenebrosa, assim, envolvendo médicos, envolvendo a medicina, né? Um trabalho mal feito, um despreparo por parte dos médicos. É claro que existem bons e maus profissionais em todas as áreas, mas numa área em que a nossa saúde está em risco, a saúde das pessoas que estão à nossa volta, né? A vida, a saúde das pessoas que estão em risco é muito delicado, né? Quando não podemos assim confiar, né, nos médicos. Eu me lembro de uma reportagem um tempo atrás feita pela Record, né? Eu assisti no YouTube falando da relação promíscua entre os médicos e a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica é uma indústria trilionária aí no mundo, né? Movimenta assim muito dinheiro. E o que a reportagem revelava era que, por exemplo, essas indústrias estavam lançando, quando lançam remédios, né, novos medicamentos, então fazem um lobby, ou seja, fazem ali uma propaganda junto à classe médica e chegavam mesmo a pagar viagens para os médicos, né? Os médicos passavam férias em resorts, em hotéis, né? Tudo custeado, né, por essas indústrias aí farmacêuticas. E, em troca, esperava-se, então, que o médico receitasse aquele novo medicamento para os pacientes. E haviam casos em que os médicos receitavam, empurravam os medicamentos, né, para cima dos pacientes, mesmo sem necessidade. A pessoa nem estava doente e iam empurrando remédios, né? Eu perdi um tio, né, com câncer, né, que ele teve um câncer no intestino,
E ele contou para a gente, né, que ele começou a perceber sangue nas fezes e ele procurou o médico e o médico minimizou e nem passou um exame nem nada. Ele confiou no médico, né? Bem, se o médico está falando que não tem problema algum, passado algum tempo ele volta, né? Porque o sangramento tinha aumentado e então resolveram fazer os exames finalmente e aí descobriram que o câncer já estava na fase da metástase, né? Já havia se espalhado para vários órgãos. Meu tio teve mais alguns meses ali de vida apenas e faleceu, né? Eu acredito que todos nós conhecemos assim várias histórias, né? Eu tenho um hematologista que me trata já há alguns anos e ele era professor de medicina e ele conta assim várias histórias envolvendo a péssima qualidade da formação dos médicos recentemente, né? Então é tudo meio assustador assim e não é à toa que a confiança na medicina tradicional está em baixa, né? Wanderlei, pode falar. Ei, Rafael. Ah, Ei, Rafael. Vou depois colocar dois livros aqui no grupo aí, sobre a morte, por exemplo, a morte da medicina, que fala exatamente sobre essa questão de congressos, né, como os médicos são manipulados, né, manipulados. praticamente comprados, né? Uma parte deles, pelo menos, é praticamente comprada, né? E um outro aqui sobre medicamentos e crime organizado e a indústria farmacêutica no meio. Vou jogar aí no grupo. Qual que seria o melhor grupo para jogar eles? O melhor é a biblioteca Upomane, né? O Telegram, né? Vou fazer o seguinte, então vou te passar e depois você pode jogar, que Ah, tem um pouco a ver com isso, tudo que você está falando nesse exato momento, né? aham, Sobre perfeito, médicos e indústria farmacêutica, tá? Só para isso mesmo. perfeito. Para quem não sabe, o Vanderlei é da área da saúde, né? Vanderlei é enfermeiro, né? Atua aí na rede municipal, né? Uhum. Então, já em outras ocasiões eu recebi livros aí do Vanderlei, tá? A gente agradece muito essa contribuição. Então tá ok. Perfeito. Edilson, pode falar, Edilson. Você tocou num assunto aí que eu tremo de medo, entendeu? A minha família, lá no interior da Bahia, lá no Nordeste da Bahia, eu já perdi um irmão, um pai e um sobrinho por causa de erro médico, tá? Triste, E né? agora mesmo eu tô com o irmão, quando adoece alguém lá da minha família, a gente fica doido para tirar eles de lá, ou levar para Feira Santana, Salvador ou Juazeiro, que é a região que eles, até há pouco tempo, eles não tinham nenhuma ambulância lá, tinha. Quanto mais, quanto mais a sala de emergência para fazer coisa, como é que chama? A, a UTI, senhor, UTI. UTI. Lá não tem UTI, tá? Não tem nem ambulância. A ambulância é aquelas de ferro. Meu irmão teve um atropelamento lá, ele foi socorrido em cima de uma carroceria de caminhão. Triste Está com demais, né? sequela até hoje, porque demorou de ser atendido. A água que ele caiu, o caminhão, o carro veio, bateu no fundo da moto dele, ele caiu com o rosto no chão, machucou o nariz e aquilo gerou água, né? Gerando água, daí a pouco, como não foi sugado limpo, aí foi para o cérebro. Meu irmão tá com o lado todo paralítico e é esse que está no hospital hoje, entendeu? Sim, Então, é uma situação aí que está. Aqui a gente já vê certas situações, já pensou no interior da Bahia como é que não é? pois é. É Muito difícil, triste, tá? né? Muito triste. Tanto o descaso do poder público, a falta de investimentos, quanto problemas na formação dos médicos, esse lobby da indústria farmacêutica, até mesmo crimes, né? Nós vimos um crime aí recentemente que ficou muito famoso lá do anestesista, né? O anestesista estuprador, né? Então, tudo isso vai minando assim a confiança na classe médica, né? Porque os médicos sempre foram muito respeitados, né? Os médicos, no passado, os professores, né? Os policiais, enfim, a sociedade aprendeu a confiar muito nesses profissionais. Então, quando essas histórias, essas situações vão se tornando públicas, né? Hoje, graças à internet também, a informação é mais acessível,
acontece isso daí, ó, que a reportagem está dizendo. Nos consultórios médicos, a confiança se rompeu. O laço de fé do paciente na capacidade do médico desfez e corre o risco de virar um nó. Na opinião do cardiologista Selmo Celeno Porto, autor de livros sobre a semiologia médica, a crise de relacionamento entre paciente e médico é profunda e complexa demais para apontar os dois como culpados, né? Enfim, é uma situação complexa, lamentável. E por que nós estamos falando disso? Uma das consequências dessa desconfiança, né, na medicina convencional é o fortalecimento das terapias, dos tratamentos não convencionais, né? Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Temos casos também aqui mais recentes, né, envolvendo o experimento, né? Eu não posso falar aqui porque esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, então se eu falar muitos detalhes, o canal pode ser derrubado, né? Mas vocês estão lendo aí na tela, né? O então governador de São Paulo, no dia 5 de agosto do ano passado, né? Tem quase um ano disso, que isso aí aconteceu, essa notícia aí. Ele disse, então, que não havia nenhuma necessidade da terceira dose, né? Enfim, vocês estão lendo aí. E aí, neste ano, nós temos essa notícia aí falando já da aplicação da quinta dose, né? A quinta dose, né? Bem, então, se fosse apenas isso, né? A baixa eficácia, né? Do experimento ali, enfim, mas temos outras situações, né? Temos a situação desse advogado aqui que comprovadamente, né? A mãe conseguiu comprovar por meio de um exame caro, né? Que ela fez no exterior, que esse jovem advogado de 28 anos, ele morreu devido a uma reação, né, do experimento. Nós temos o nome aí na tela. Isso foi confirmado pelos órgãos de saúde aqui do Brasil, e o fato que depois disso começaram a vir vários e vários outros casos, né? Inclusive, há uma iniciativa chamada Os Casos Raros, vocês podem encontrar no Twitter, no Telegram, né? Que essa iniciativa, né, esse projeto, para compilar, né, ou seja, para documentar todos os casos aí de brasileiros que morreram devido a reações, né, dessa picada, né, vamos dizer assim, né. Então, nós temos aqui, né, esse senhor, né, Edson Luiz Rabelo da Costa, 44 anos, 3 dias após a terceira dose, né, Eliana Cristina, 67 anos, 3 dias depois foi hospitalizada, suspeita de AVC, depois veio a óbito, e são muitos outros casos, né? Nós vamos avançar, porque senão nós ficaríamos aqui muitas horas falando de tudo isso. Bem, então... Eu posso fazer um comentário? Pode, eu só peço que tenham cuidado, assim, se for falar aquela palavra proibida, né? Por causa do YouTube. Não. Ah. É sobre Apocalipse 18. E como Perfeito. Deus vai trazendo o esclarecimento para o povo dele. Há pouco tempo atrás, saiu um vídeo de uma moça, ela explicando que o Apocalipse 23, que fala ali, não sei exatamente agora pronunciar a passagem, mas fala ali de feitiçaria. Estou com a Bíblia aqui na minha frente. Apocalipse 18, fala, o versículo 23 fala assim, olha, também jamais em ti brilhará luz de candeia, voz de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Feitiçaria no grego é farmácia. Sim. Então a gente pode analisar e concluir os dias que nós estamos vivendo. Pois é. Nós vamos chegar daqui a pouco, né, nessa questão aí dos fármacos, né, da utilização de drogas, enfim, posicionamento de Ellen White, né, em relação a isso. Mas muito boa, assim, a observação, né? Há um certo... Assim, nós saímos de um extremo ao outro, né? Havia um culto à ciência, né? Uma convicção no progresso, isso até algumas décadas atrás, né? A mídia, havia uma exaltação muito grande, de algum modo, até hoje existe isso, mas
todos esses casos, essas situações que eu acabei trazendo aí para vocês, as mídias alternativas, têm colocado em descrédito, em grande medida, essa suposta ciência, né? A medicina convencional, a indústria farmacêutica e daí por diante. Vamos entender nesse estudo de hoje qual seria assim, a posição adequada ali à luz da Bíblia, do Espírito de Profecia, né? Pois bem, olha, em primeiro lugar, precisamos ter cuidado com a distinção entre medicina alternativa com a medicina natural, né? A medicina natural tem fundamentos bíblicos, fundamentos no Espírito de Profecia, ela não tem nada assim de estranha, de bizarra, enfim. Muito diferente é a tal medicina alternativa, né? Muitos daqueles que falam e defendem a medicina alternativa, às vezes até de propósito, fazem essa confusão da medicina alternativa com a medicina natural. E hoje, como as pessoas estão buscando uma vida mais saudável, mais natural, com menos drogas, etc., então as pessoas acabam sendo atraídas para a medicina alternativa, achando que estão adotando, na verdade, a medicina natural. Então, essa confusão interessa a muitas pessoas ali que são praticantes, defensoras da tal medicina alternativa, né? Essa medicina alternativa que nós conhecemos aqui no Ocidente, ela tem as suas bases lá na medicina alternativa oriental. Tratamentos que, de modo geral, surgiram no Oriente, que são praticados no Oriente há milênios e que vieram para o Ocidente relativamente há pouco tempo, né? E foram ganhando força graças a essas situações que eu estou falando até aqui, né? Todo esse descrédito à medicina convencional. Então, essa medicina alternativa oriental, a cada ano, ganha cada vez mais adeptos, né? Agora, é importante lembrar para nós cristãos que não há lugar para o Deus pessoal das Escrituras nessa tal medicina aí oriental, né? E quando falamos na medicina oriental, estamos falando basicamente, principalmente, da antiga medicina chinesa, né? Que tem os seus fundamentos lá em pensadores como Lao Tse e Confúcio, né? Confúcio que viveu, detalhe, no século VI antes de Cristo, na mesma época de Daniel, né? Enfim, ele estava difundindo suas ideias lá na China e veio se tornar um pensador muito famoso, muito estudado lá na China, né? Então, nós chegamos à medicina tradicional chinesa, tá? Que na China se tornou mais popular, mais difundida a partir do momento em que Mao Zedong ou Mao Tse-tung chegou ao poder, né? Revolução Chinesa, 1949 para frente. O Mao Tse-tung ele vai procurar implementar vários projetos lá na China que vão fracassar assim, de forma retumbante, né? Os alunos que estão aqui acompanhando sabem perfeitamente, né? Porque nós já estudamos a Revolução Chinesa. E a China era um país extremamente agrário, né? Um país extremamente atrasado, né? Ali em 1949, tinha vindo de uma invasão, de uma ocupação japonesa, havia sofrido bastante com o imperialismo entre o século XIX e início do século XX. Então, a situação era muito caótica, né? Um país pobre e, para piorar a situação, o Mao Zedong, então, procura implantar a economia planificada lá na China, nos moldes do que havia acontecido na União Soviética, enfim. E o país, sendo muito atrasado, muito pobre, carecia de mão de obra qualificada, inclusive de médicos, né? Então, uma das ideias do Mao Tse-tung foi difundir a tal medicina tradicional, né, chinesa, não propriamente pela sua eficácia, não porque, enfim, ela fosse reconhecida como uma prática científica, nada disso, mas simplesmente porque o país carecia, né, de médicos. Então, toda sorte de curandeiros, de praticantes aí de terapias não convencionais, né, se espalharam pela China, apoiados pelo regime comunista, né? Bem, e aí nós chegamos a alguns métodos, tá? São muitos e muitos, tá? Eu não vou aqui me demorar
Depois eu recomendo aqueles que tiverem interesse. Também não vale a pena se aprofundar muito, né, nessas questões, mas só para ter uma ideia, né, a acupressão, a acupuntura, né, que é bem conhecida aqui no Ocidente, a apiterapia, que é uma terapia feita a partir de elementos ligados às abelhas, né, os derivados ali, o mel, enfim. Aromaterapia, né, uma terapia com aromas, astrologia, né, veja que coisa. Autoemoterapia, né? A hemoterapia é terapia com sangue, né? Então, a autoemoterapia é a pessoa que faz tratamentos com o próprio sangue, né? Retira o próprio sangue e aplica em outras partes do corpo, né? Auriculoterapia, Ayurveda, biodança, né? Imagina, né? Antes de ler esse livro, eu nem sabia aí que isso era considerado uma terapia, um tratamento, né? As pessoas se reúnem lá e fazem danças, enfim, achando que vão obter cura, né? Biorressonância, carroçaria, 5 elementos, cirurgia psíquica, cristais, cromoterapia, cupping, cura energética, cura prânica, diagnóstico de pulso, eletrohomeopatia, feng shui, florais de Bach, grafologia, grahamismo, gua sha, hidroterapia de cólon, né, que eu encontrei até essa foto aí. Enfim, são muitas terapias, né? Aí temos aí a iridologia também, que é relativamente conhecida, né, a partir do estudo da íris. Temos a homeopatia, muitos tratamentos aí não convencionais, né? A maioria dessas práticas se fundamenta no misticismo, esoterismo, espiritualismo, em filosofias religiosas panteístas orientais, na pseudociência ou em simples crendices, né? Às vezes não envolve propriamente o esoterismo, o misticismo, né, espiritualismo, mas é uma crendice, é pura crendice, né? É como aquelas coisas que a gente ouvia, né? Toma água com açúcar, né? Que você vai se acalmar, isso, aquilo, outro, é pura crendice, né? Se há um ponto aqui que o autor chama atenção, é que não vale a pena investigar, ver, né? Quanto dessas terapias aqui realmente funcionam, né? A eficácia delas, né? Isso não está em questão, né? Se nós somos filhos de Deus, se acreditamos na Bíblia, se existe alguma prática ali, algum tratamento que vai envolver misticismo, isso a gente já deve rejeitar. Devemos confiar em Deus, né, no que Deus tem para nós, né? Se alguma coisa tem a ver com esoterismo, nós não temos que ter nada a ver com isso, né, com espiritualismo, com panteísmo, né, com a pseudociência, tá certo? Apesar de uma sólida comprovação, apesar de carecer, melhor dizendo, né, houve um erro ali, apesar de carecer, né, de não ter uma sólida comprovação científica, a acupuntura, a homeopatia, a quiropraxia e a yoga já estão sendo aceitas abertamente pela comunidade médica em geral e pelos órgãos oficiais de saúde, certo? Então, nós temos aqui, ó, essa notícia aqui da ONU, eu tirei do site da ONU, tá? Dia 22 de junho de 2020. ONU destaca poder da yoga para ajudar a aliviar estresse na pandemia, né? Então, a ONU recomendando a prática da yoga, né? Fiz uma pesquisa também no site do nosso Ministério da Saúde, né? E nós temos lá 29 tratamentos que são não convencionais, que são lá recomendados, né? E um dos tratamentos é a dança circular, né? Até trouxe aqui esse detalhe aqui para vocês conhecerem, né? Prática expressiva corporal, ancestral e profunda, geralmente realizada em grupos, que utiliza a dança de roda, tradicional e contemporânea, o canto e o ritmo para favorecer a aprendizagem e a interconexão harmoniosa e promover a integração humana, o auxílio mútuo e a igualdade visando o bem-estar físico, mental, emocional e social. Antes disso, de onde que eu conhecia a dança circular? Eu conhecia a partir do sufismo, né, que é uma corrente mística do Islã. Alguém já ouviu falar? Já viu algum vídeo aí dos praticantes do sufismo?
Os meus alunos, eu já comentei com eles, não sei se eles se lembram, né? O Pedro e a Sara, né? Quando a gente estava lá no primeiro ano do ensino médio, eu falei dessa corrente mística do Islã, tá? Eles são geralmente homens, né? Não sei se mulheres praticam também. Eles vestem assim uma espécie de um vestido assim rodado, né? Colocam lá uma música e começam a rodar, rodar, rodar. E é claro que o resultado disso vai ser um transe, né? Eles entram em transe depois, que eles ficam horas ali girando ali, não caem, né? Não batem uns nos outros, né? É no mínimo assim estranho, né? A gente vê esse tipo de recomendação ali do Ministério da Saúde, né? É um ministério que deveria zelar pela boa ciência, aquilo que realmente tem comprovação, enfim, né? A verdadeira medicina deve, antes de tudo, buscar manter o ser humano em harmonia com as leis que Deus criou, as quais regulam o bem-estar do ser humano e do universo, né? Então, a verdadeira medicina, ela vai se basear naquilo que realmente faz bem ao nosso organismo, né? As leis que Deus estabeleceu, tá certo? E é interessante que algumas práticas dessa tal medicina alternativa não são sequer naturais, né? Então, existem substâncias, existem métodos agressivos, coisas que vão, na verdade, causar mal até o organismo, né? E eles praticam, né? Na esperança de, às vezes, melhorar um certo sintoma, mas prejudicam vários outros, né? Um dos motivos para a grande reviravolta da medicina alternativa é a seguinte: ela se propõe a tratar o ser humano como um todo, né? Então, olha, esse princípio de ver o ser humano como um todo, esse princípio está correto, compreende? É o princípio holístico, né? Nós somos um todo, a Bíblia ensina isso. E aí Satanás, como gosta de misturar, né, de confundir as pessoas, misturar a verdade com o erro, então, essa medicina alternativa passa a propagar isso, que o ser humano tem que ser tratado como um todo. Então, por exemplo, os médicos que seguem a homeopatia vão ter um cuidado muito grande, né? Depois, mais à frente, sábado que vem, outro estudo, a gente pode falar disso. Eles têm um cuidado muito grande na anamnese, ou seja, vão atender o paciente e eles têm um cuidado, né, de conversar com o paciente, de ir investigando os males do paciente durante um bom tempo. A consulta é longa, né? Não há aquela coisa lamentável que há, principalmente no sistema de saúde aqui no Brasil, no Sistema Único de Saúde, consultas assim, lava rápido, né? Coisa de poucos minutos e já enfia ali um remédio no paciente. Então, esse é um ponto correto da medicina alternativa, né? Ver o ser humano como um todo, entender que existe uma relação entre o espírito, né, o corpo, né, a parte emocional, a parte psicológica, que existem muitas doenças que têm a sua origem em problemas psicológicos, em questões emocionais. Então, eles partem de um princípio importante, correto, mas aí vão pelo caminho do misticismo, né, do espiritualismo, como eu falei, sempre deixando o Deus pessoal, o Deus da Bíblia de lado, né? Então, esse é o problema, certo? Então, reforçamos que medicina natural e medicina alternativa não são a mesma coisa, né? Em muitos métodos utilizados na medicina alternativa, nada tem de natural, como eu havia comentado, e a verdadeira medicina natural é a que busca curar e preservar a saúde usando métodos que estão em harmonia com as leis do corpo e de Deus, né? Quais são esses métodos, né, da medicina natural, a medicina que... na verdade, toda boa medicina ela será natural, né? Então, nós temos os 8 remédios ali da saúde, né? Uma boa nutrição, atividade física, né? Água, né? Sol, luz solar, temperança, né? Que significa se abster de tudo aquilo que faz mal e usar com sabedoria, com equilíbrio, aquilo que faz bem. Ar puro, descanso, confiança em Deus, né? Então, é nisso que nós devemos nos basear, né? Nesses 8 remédios aí, acima de tudo, né?
daqui a pouco nós vamos chegar na questão dos medicamentos aí convencionais, né? Das drogas, enfim. Pois bem, alguma consideração até aqui? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Muito bem, então vamos seguindo. Bem, qual é a fonte de cura, né? O que nós encontramos na Bíblia? Miriam foi curada da lepra pela oração intercessória de Moisés, né? Miriam e Arão iniciaram ali em um momento uma espécie de uma rebelião contra Moisés. Aí, como punição, ela ficou leprosa e Moisés orou por ela e ela ficou curada. Simples assim. Pode falar, Nelson. Oi. Ellen White falou que os nossos remédios não são esses de farmácia, remédios alopata, como minha tia falava, remédio alopata. Ellen White fala que os nossos remédios estão tudo embaixo das nossas escadas, tudo planta medicinal, como carpim-cidreira, manjericão, outras curas, estão debaixo das nossas escadas. As plantas que curam qualquer doença, não esses remédios aí alopatos que vendem em farmácia. Isso aí é drogas que vem de farmácia. Como nós vamos ver, ela assim, não rejeita de forma absoluta, né, a importância dos alopáticos, né, do tratamento alopático. Mas Sim. ela condena-se o abuso, né, dessas drogas, né, que é o que a gente vê muito hoje, e enfatiza aí os 8 remédios naturais, como nós veremos, né. Então, bem, ali na Bíblia, então, nós temos o caso de Miriam, a cura dela foi através da oração intercessória. Ezequias foi orientado por Isaías a colocar uma pasta de figos sobre o câncer e foi curado, né? Temos o caso de Naamã, né, que foi curado através da hidroterapia, né? Ele foi ali mergulhar no Rio Jordão por orientação de Eliseu, o profeta Eliseu, e ele ficou curado da lepra, né, que hoje nós chamamos de hanseníase, né? Elias e Eliseu usaram o calor do próprio corpo, né, para ressuscitar mortos, né, indivíduos que já haviam morrido. Jesus utilizou diferentes métodos, né, por exemplo, o toque da mão, imposição de mãos e a saliva, às vezes a saliva associada ao barro, água ou ao toque, né, de suas mãos. Então, foram formas que Jesus usou para curar. E, às vezes, a simples palavra de ordem, né? Lembra daquele caso do centurião, né? O centurião falou, olha, meu servo está lá doente, o senhor não precisa se preocupar em ir lá, porque eu também sou um líder, sou um chefe, eu dou ordens, né? Então, basta o senhor dar uma ordem que o meu servo lá vai ficar curado, né? Então, de fato, o servo ficou curado devido à fé daquele centurião, né? Temos o caso também dos apóstolos que chegaram a curar com a sua sombra, né? Os apóstolos lá estavam passando e os doentes ficavam lá esperando, né? Os apóstolos passarem e a sombra, então, os curava, né? Qual é a lição disso tudo? Que Deus não tem um método preferido de tratamento, né? Mas ele é sempre coerente com as suas leis, né? E nunca a confiança, nunca nenhum profeta, Jesus, ninguém, os apóstolos, nunca eles levaram as pessoas a terem uma confiança no método. A confiança sempre depositada no poder de Deus, né? O método é o que menos importa, né? A saliva não tem o poder de dar visão a ninguém. Mergulhar num rio não vai curar ninguém da hanseníase, né? Agora, a confiança em Deus, sim, essa cura, certo? Bem, vamos então ao espírito de profecia. Temos lá, qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde, mas o poder que opera por seu intermédio é o poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tem nele sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o restaura, né? Então, é Deus que
que traz a cura, né? Eu creio que nenhum de nós aqui tem a menor dúvida quanto a isso, né? Só para reforçar, né, realmente, né? O terapeuta, o médico, o método, né? Nenhum deles tem o poder de curar, né, em hipótese alguma, né? Nós temos a história do rei Asa, né? Está lá em 2 Crônicas, que teve lá uma enfermidade nos pés, né? Mas na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos, né? Uma história triste, né? Um rei, então, que morre com essa enfermidade, sem, em momento algum, recorrer a Deus, né? Ele prefere confiar lá nos médicos, né? Então, no outro extremo, o que nós temos? Achar que, como Deus é a fonte da cura, não é necessária qualquer ajuda médica, certo? Alguns cristãos têm esse pensamento. Eu confesso que eu tenho um pouco de resistência assim, a tomar remédios, né? Quando eu tenho ali algum mal-estar, uma dor de cabeça, alguma coisa, minha esposa sabe bem disso, né? E eu lembro que uma vez um amigo perguntou: vem cá, isso tem a ver com religião? Eu falei: não, rapaz, isso é coisa minha, né? Prefiro que o meu organismo procure ali resolver por si só, né? Eu prefiro descansar, e de fato, já aconteceram algumas vezes que eu consegui dormir e a dor de cabeça passou e, né, não precisei tomar remédio, mas várias outras vezes que a dor de cabeça só foi piorando e eu tenho crises, né, acabo tendo vômitos e ficou muito pior, né, sem tomar um analgésico ali logo no início. Então, assim, no meu caso, não tem a ver com a religião, uma questão minha, né? Mas algumas pessoas religiosas, principalmente na época de Ellen White, tinham uma resistência muito grande a remédios, né? E aí Ellen White colocou o seguinte, né? O livro Mensagens Escolhidas, volume 2, o livro anterior, Conselho sobre Saúde, tá? Ela colocou o seguinte: a ideia que tendes de que não se deveriam usar remédios para os doentes é erro. É erro, né? Deus não cura os doentes sem o concurso dos meios de cura que estão ao alcance dos homens, né? Então, a ciência, né, a verdadeira ciência, né, não a pseudociência, a verdadeira ciência, aquela que é feita de forma correta, equilibrada, ela está a serviço do homem, né? E Deus abençoa, né, os médicos, os cientistas, né, que estão ali buscando de coração trazer a cura para as pessoas, né? Lembrando que os remédios, né, que nós tomamos, né, os medicamentos alopáticos, eles têm a origem nos minerais, nos vegetais, né, naquilo que nós temos na natureza. O que aconteceu é que há uma concentração, né, de certos elementos, há ali uma dosagem, enfim, para que a cura seja mais efetiva, certo? Bem, o Dr. Silas Gomes, então, ele diz que a verdadeira medicina... Só um instante aqui. A verdadeira medicina, antes de tudo, é preventiva, buscando evitar a doença por meio de hábitos e atitudes coerentes com as leis do corpo, da natureza e de Deus, né? Então, assim, a medicina mercenária, por assim dizer, né, é aquela que não está nem aí com a prevenção, porque se as pessoas descobrirem, né, que podem prevenir várias doenças com hábitos como beber água, né, o repouso, uma alimentação equilibrada, nutrição, então isso vai diminuir a receita dessa indústria farmacêutica, né? Então, nós temos aí os mercenários no campo da saúde, que não estão nem aí com a prevenção, só querem ir lá passar os remédios, né? Mas a verdadeira medicina, ela tem uma preocupação principal com a prevenção, né? Orientar as pessoas em relação a bons hábitos de saúde, né? Eu nunca me esqueço quando, alguns anos atrás, eu descobri que o sal, né, ele tem vários produtos químicos e temos que ter cuidado com o sal refinado. Não é só a quantidade, não. A quantidade eu sei desde criança, né? Que você tem que ter muito cuidado ali com a quantidade de sal que você consome. Mas eu descobri na igreja, um boletim da igreja lá falando
que o ideal seria a gente usar o sal marinho, né? Porque o sal refinado, esse sal que a gente compra por aí, eles têm muitos aditivos, né? Muitos produtos químicos. Então, a pergunta que eu faço, por que que os médicos não dão esse tipo de orientação, né, para a gente? Por que que essa informação fica aí meio que escondida, né? Às vezes é porque a própria formação deles é falha nesse sentido, né? Uma vez eu conversei com um amigo médico, ele falou que só teve uma disciplina, em todo o curso de medicina, uma disciplina voltada para a parte da nutrição, né? E, portanto, eles não sabem muita coisa, né? Exceto lá o médico que é nutrólogo, né? O médico que tem alguma especialização nessa área aí, né? Mas, enfim, o Dr. Silas, ele resume assim, né, as orientações de Ellen White quanto à prevenção, né? A intenção básica das orientações de Ellen White quanto à prevenção e recuperação da saúde é levar pessoas sadias ou enfermas a sair dos ambientes fechados onde vivem para desfrutar os benefícios do contato direto com a natureza. Então, a vida no campo é muito recomendada pela irmã Ellen White, né? No campo, nós estamos em condições bem melhores, bem propícias para usufruirmos de todos os 8 remédios naturais, né? Então, pensa bem, lá nós temos ar puro, né? Você vai ter que ter atividade física, né? Você tem que capinar, você tem que colher, tem que plantar, etc. Você tem o sol, né? Essas atividades são feitas ao ar livre, ao contrário de muitas atividades aqui na cidade, que são feitas em ambientes fechados, né? Enfim, você tem lá uma boa alimentação, né? Alimentos saudáveis, né? Você pode cultivar os seus próprios alimentos, ou boa parte dos seus próprios alimentos, né? De forma sem utilizar tanto os agrotóxicos e daí por diante. Enfim, o homem do campo, ele acaba desenvolvendo muito mais a confiança em Deus, né? Os meus pais vivem no campo e eu sei bem o que é isso, né? O que é você plantar e não ter nenhuma garantia de que você vai colher, mesmo utilizando as técnicas agrícolas adequadas, mesmo tendo sistema de irrigação, tendo adubo, né? Pode vir uma praga e destruir tudo, né? Então, aquele que está lá no campo, ele necessariamente tem que ter exercer muito mais a sua fé, né? De modo geral, do que nós que estamos aqui na cidade, né? E ela diz, a verdadeira medicina natural, no caso aqui é ele, né? O Silas Gomes, perdão. A verdadeira medicina natural não é complicada, né? Esse ponto aqui que eu gostaria de ir concluindo, né? Então, hoje aqui com essa citação, né? A verdadeira medicina natural não é complicada, cara e nem sofisticada, sabe? Não há um conhecimento assim oculto, algo que você tem que pagar horrores, né? Fazer cursos, comprar livros caríssimos, né? Não, é algo simples, né? Não há coisas mirabolantes aí, né? Eu me lembro quando eu fui viver lá em Portugal, na televisão lá fazia uma maior propaganda de um tal creme lá feito da baba do caracol, né? A pessoa comprava lá aquele troço lá e usava, e eu ficava me perguntando de como que pode existir pessoas assim tão ingênuas, né? Achar que vão usar baba de caracol e vão se curar lá do que quer que seja, né? E como aquela propaganda ficou um bom tempo na televisão portuguesa, né? Não sei nem inclusive se tem até hoje, o que eu presumo é que realmente existiam compradores, né? Existiam clientes aí para esse tipo de bizarrice, né? Agora, quando a igreja lá vai lá e promove um programa falando dos 8 remédios naturais, aí fica parecendo que é uma coisa assim tão simples que as pessoas muitas vezes não dão crédito, né? Ah, é só isso. Parece que para as pessoas acreditarem tem que ser assim uma coisa cara, complicada, né? E esse é um erro, né? O Hitler era um sujeito que dizia que é mais fácil enganar as pessoas com uma grande mentira do que com uma pequena mentira, porque as pessoas jamais imaginariam que houve uma falsificação tão grande da verdade, né? Olha, a verdadeira medicina natural não depende de ervas, chás,
pós, geleias, enzimas, ungüentos, nem de milhares de fórmulas e receitas que abarrotam nossas prateleiras. Não demanda gastos adicionais. O que ela pede é uma mudança radical nos hábitos de vida, né? Uma mudança nos hábitos de vida. E isso nem sempre é tão simples para nós que estamos acomodados, né? Você tirar um tempo para fazer uma caminhada, tomar sol, mudar os seus hábitos alimentares, que é tão difícil, né? Deixar de comer comida gordurosas, cortar o açúcar, cortar alimentos industrializados, cortar a carne, os laticínios. Então, tenha isso em mente, né? Essa é a base da boa saúde, né? Essa mudança aí radical, você cortar definitivamente aquilo que faz mal, né? Elimine a televisão da sua vida para você ter uma boa saúde mental, né? A televisão explora o sensacionalismo, né? Então, é sempre tragédias, mortes, crimes, né? Isso que vai dar notícia, né? Isso que vai render manchetes, né? Filmes, certos livros, né? Coisas assim que vão intoxicando, né? A nossa mente, a nossa alma, certo? E as pessoas não mudam esses hábitos e depois ficam recorrendo a esses métodos, esses tratamentos aí sem nenhuma comprovação científica, que são um engodo, né? Que custam caro, tá certo? Então, meus irmãos, o texto aqui para finalizar está em João 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, né? Satanás, né? Esse é o papel de Satanás, né? Ele vai de forma sorrateira, buscando roubar a nossa saúde, né? E para, enfim, então, nos matar e nos destruir, né? Agora, Jesus, né, veio para quê? Para que nós tenhamos vida, e não é qualquer tipo de vida, né? Não é viver 100 anos, é uma vida miserável, né? Uma vida de doenças, de problemas, não. Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância, né? Uma vida abundante, uma vida feliz, equilibrada, saudável, né? É isso que Deus tem aí a nos oferecer, certo? Alguém tem aí algum comentário a fazer? Alguma observação? Olha, os primeiros capítulos do livro, então, eu resumi nesse estudo de hoje. A parte seguinte vai tratar, vou falar aqui os capítulos, né? O perigo do vitalismo, acupuntura, iridologia, terapias do poder ilimitado da mente, fitoterapia ou medicina herbática, homeopatia e, por fim, medicina espiritualista. Tá? Se vocês quiserem, nós podemos, então, dar uma visão geral desses tratamentos aí no próximo encontro, ou podemos partir para um próximo estudo, né? O próximo livro que eu tenho em mente aí é o livro Ômega, né? Sobre apostasia alfa e apostasia ômega, né? Que, inclusive, tem relação com panteísmo. Veja que coisa, né? A gente sempre fazendo um gancho entre um estudo e outro. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Se vocês acham que vale a pena a gente fazer mais um estudo para vermos esses tratamentos aí alternativos, os erros de cada um deles, ou se vocês acham que essa base é suficiente e a gente já pode partir para um outro estudo. Pode falar. Professor, com relação à acupuntura, se pudesse dar uma ilustração, porque lá no colégio eu conheço alguém que faz sessões assim e tal. Ela falou comigo, eu fiquei assim, é mesmo? Não, é bom, que não sei o que e tal. Falei, mas eu fiquei estranhado com aquilo, né? A pessoa com quem me falou
e trabalha lá no colégio. Eu não vou dizer que é para não é questão de ética. Mas ela faz acupuntura, cara. Tem mais pessoas do que nós imaginamos, tá? Assim, é uma coisa muito mais difundida do que a gente imagina, tá? Quem estava querendo ver aí o Sangá, ele veio aqui ao meu pé, né? Tá aqui o Sangá, né? Acompanhando aqui o estudo aqui conosco. Lindo. Lindo mesmo. Olha, aliás, é um bom tratamento natural também, tá? Os animais, ter um animalzinho assim de estimação deixa a gente menos estressado, né? É uma alegria, sabe? Ter essas fofuras aqui. Ô Márcio, eu compreendo sim, né? Então, podemos fazer esse estudo aí no sábado que vem, vermos os problemas, os erros desses tratamentos, e sempre lembrando o seguinte, uma suposta cura, uma suposta eficácia, não quer dizer que um tratamento ali ele é aceito por Deus, né? Lembre-se que os magos lá de Faraó, eles conseguiam reproduzir alguns milagres lá de Moisés, né? Lembre-se que no dia do juízo, alguns dirão, mestre, mas em teu nome nós não fizemos curas, nós não expelimos demônios. Alguns vão alegar isso, né? Jesus vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, né? Então, os fins não justificam os meios, né? Se algum método aí de Satanás trazendo uma suposta cura a alguém, isso não quer dizer que esse método seja aprovado por Deus, certo? Mas podemos sim, então, sábado que vem, estudarmos. Eu acho que, além da acupuntura, a homeopatia também é muito difundida, tá? Então, vamos ver isso sábado que vem, certo? Eu achei válido, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Um dia desse, o meu irmão, ele teve essa gripe aí forte, né, que é a Covid, e ele já tomou as vacinas, mas ele, porque eu tive lá e falei alguma coisa, ele concordou em não tomar a terceira dose, mas aí ele teve e ligou para mim desesperado: toma um experimento. Não vou falar o nome, né? Uhum. Porque senão, se você sofrer, você vai morrer. E aí, então, a minha cunhada aqui também está com ela esses dias e falou, se eu não tivesse tomado, acho que eu teria ido para o hospital, de tão ruim, de tão grave que a gente fica, de tanto, muito passar mal mesmo. E nessas horas o coração da gente treme, né? Mas nós precisamos estar com esses assuntos em dia, renovando ele na nossa mente, no nosso coração, para continuarmos tendo forças, tendo, né, decisões e continuando na escolha que já fizemos, porque as tentações, as influências não são brincadeiras, né? E ao nosso redor. Então, piores elas vão ficar. Então, a gente não comenta nada, né? Eu pensei assim, em procurar algumas partes lá nos livros que eu já li, que ela orienta para nós, a Ellen White orienta para nós, que de repente é necessária alguma droga, mas devemos evitar terminantemente drogas fortes, pesadas. É o que a gente vê aí, né? Está acontecendo, que o mundo inteiro sendo influenciado por essas coisas. E a gente fica no meio do tiroteio, né? Mas a gente precisa, então, estar firmando cada vez mais e tomando as devidas decisões e os conselhos e renovando o nosso conhecimento, né? Então, achei muito válido, sim. Se, de repente, para o outro, eu gostaria até que continuasse com esse assunto. Perfeito. Então, avançamos no sábado que vem, né? O irmão Edilson quer falar? Pode falar, irmão. Eu também concordo com a Inês,
Porque, principalmente a gente que é leigo e não tem esse conhecimento das coisas, a gente faz determinadas coisas por causa, às vezes, até de pressão e tudo mais, e falta de conhecimento. Se a gente tem conhecimento, eu tomei 2 doses da vacina. Depois foi que me alertou e eu não tomei mais as outras, tá? Mas eu sou rodeado, na minha família, só tem eu de adventista, só tem eu que tem está procurando esses conhecimentos para poder aprender e ficar sabendo. E o que eu sempre vejo, nas igrejas, a gente não vê tocar nesse assunto. Eu acho que, inclusive, deviam falar a respeito disso aí. E cada um ficar com a escolha de fazer ou deixar de fazer. Tá Sim. entendendo? A Então, a nossa função é sempre compartilhar o conhecimento, né? Se alguém aí está nos assistindo e busca aí de boa fé, né? É sincera, né? Nós não estamos aqui te recriminando, né? Alguém que tem feito uso aí da acupuntura, de outros tratamentos assim. Nós estamos buscando ver a luz da palavra de Deus, né? Qual é a verdade. Cada pessoa vai tomar a sua decisão e a gente ora sempre para que venhamos a tomar as melhores decisões, né? Nessa segunda parte aí do livro, ele vai falar de forma bem pontual, bem específica, quais são os problemas para a nossa vida espiritual, inclusive, de confiarmos em certos tratamentos assim, né? O que isso vai implicar em nós. Nós vimos no estudo passado, creio que nem todos aqui estiveram, né, no estudo passado, nós falamos da hipnose, que é também um desses tratamentos não convencionais. Nós dedicamos um estudo específico para tratar da hipnose. E nós vimos que não é uma coisa inofensiva, como muitos acham. Esse que está o problema, aí que mora o perigo, né? A pessoa acha, só umas agulhas ali na pele, no caso da acupuntura, é só a hipnose, né? Tá ali o médico, né? O hipnólogo, enfim, até mesmo dentistas, como eu falei, usando a hipnose. Ele está ali falando algumas palavras, mas vai me induzir a um estado assim como se fosse de um sono profundo. Então não há maiores problemas nisso, né? Se não trouxer um bem, mas mal também não vai trazer. Não é bem assim, tá? Esse pensamento está completamente errado. Recomendo que quem não assistiu assista o estudo que nós fizemos, está salvo aqui no YouTube, tá? E é isso, irmãos. Vamos avançando aí com fé, tá? A verdade é como uma luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Então, nós estamos vivendo numa fase aí da história do mundo em que muita luz foi deixada à nossa disposição, né? Muitos conhecimentos, palavra de Deus, espírito de profecia, a boa ciência também, né? Tem nos ajudado a entender muitas coisas. Então, é isso. Vamos avançando, então. falou sobre a yoga também, né? É, yoga, né? A ONU recomendando yoga, né? Que coisa. Bem, vamos encerrar, né? Então, como sempre fazemos, né? Uma palavra de oração. O irmão Paulo está nos ouvindo? E aí, Rafael, estou sim. Pode fazer a oração então para encerrarmos? Posso sim, meu amigo. Perfeito. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, mais um momento, Senhor, do conhecimento da Tua palavra. Graças à Tua luz, Senhor, e do Teu Filho, nós podemos ter noção das coisas que acontecem ao nosso redor, Senhor. Procuraremos sempre, Senhor, fazer a Tua vontade, não a vontade dos homens. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nos dar. Que a cada dia, Senhor, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, receberemos de Ti, Senhor, conhecimentos e a verdade. Cuida de nós, Senhor. Não deixe que essas coisas possam tentar nos invadir. E proteja aqueles que ainda não têm conhecimento da verdade, que a Tua luz, Senhor, o Teu Santo Espírito, possa conduzi-los para a verdade. Eu te peço, Senhor, por todos nós que estamos aqui também, Senhor, conduzindo esse estudo e agradecendo desde já, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que tem depositado em nossas vidas. Eu entrego tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.